Boa noite, aqui é o Luiz Gustavo do Vlog do Professor. Hoje eu vou fazer um grande desabafo, essa que é a verdade. Eu andei saindo de vários grupos, eu andei me isentando de vários grupos, inclusive até alguns grupos a qual eu não gostaria de sair, mas saí. Qual o motivo? O motivo é que eu tenho visto, dentro do movimento monarquista, algo que eu esperava jamais ver num movimento sério. Achistas, monarquides, pessoas que acham que sabem tudo, pessoas que acham que têm assim o poder maravilhoso de vamos fazer um referendo? Então, para ontem, e vamos conseguir tudo. Sem contar, né, aquelas pessoas que entram nos grupos, batem no peito, sou monarquista! E aí, o que você entende de monarquia? Sou contra Brasília ser capital do império, porque lá é uma cidade comunista. E aí vem a outra pergunta, né? Vem a outra fala tão fantástica, né? Que dia que Dom Rafael vai casar? Com quem que Dom Rafael vai casar? Quando não aparece aqueles gênios criando camiseta da seleção imperial do Brasil. Caracos, se nós não temos gente suficiente para votar num plebiscito, as pessoas já estão pensando em mudar hino, criar hino. Criar hino. Olha o absurdo que eu ouvi outro dia num grupo. Criar um hino. Criar um hino. Tá, um hino da monarquia. O imbecil não sabe que já existe. Né? É o achista. Né? Sem contar, senhores, me desculpem, mas eu não vivo de fantasia. Eu defendo essa bandeira há 34 anos, mas não é através de fantasia. Eu não estou esperando aqui um príncipe encantado num cavalo branco, alazão, puxando a espada e gritando independência ou morte, segunda parte. Ou independência ou morte, a missão. Não. Até porque, naquela época, Dom Pedro teve que fazer isso porque os tempos eram outros. Hoje, nós temos que tomar o poder. Não são os príncipes que têm que tomar o poder. Gente, é um absurdo as pessoas ficarem achando que Dom Luiz, Dom Bertrand, Dom Rafael, Dom Antônio, ou quem seja, tem que resolver os problemas do Brasil. As pessoas não entenderam ainda um recado que os príncipes mandam com uma clareza, com uma consistência fantástica. A monarquia só retorna na aclamação popular. Mas uma aclamação da população como um todo, como uma grande maioria. Não é 10, 20 mil, não. Não é 100, 200 pessoas num bandeiraço. Não são 70, 80 numa aclamação na frente da Casa dos Príncipes. Até porque em 93 nós tivemos o quê? 10%? Não chegou a 7 milhões de votos. O que eu mais vejo hoje nos grupos, tá, são os monarquides que entram nos grupos falando besteira, falando imbecilidades, falando idiotices. Eu canso de ver grupos como o grupo
me perdoe citar o nome do senhor João Batista, uma pessoa que eu tenho no meu coração, um verdadeiro monarquista que quer o melhor do Brasil, que vive e sofre os problemas da esquerda destruidora lá no Nordeste. Um homem que teve a ideologia de criar uma ONG chamada Duna, da qual eu tive o prazer de ficar durante um bom tempo dentro dela. Mas por questões que eu não vou entrar no mérito da coisa, tá? Fui obrigado a sair. Por questões familiares, de saúde. E aí vem uma coisa importante. Este homem, querendo divulgar as coisas, cria grupos. Ele já criou vários. O último dele, Parlamentarismo Real, que era para nós podermos discutir o que é o parlamentarismo. Porque, senhores, esta é a base do sistema de governo que tem que seguir a monarquia, o parlamentarismo. E o brasileiro não conhece, não sabe o que é parlamentarismo, porque nunca viveu. Os parlamentarismos que existiram no Brasil República foram golpistas, contra JK, contra Jango. Foram golpes dados pelos próprios políticos neles mesmos, para evitar que políticos viessem assumir, porque esta é a grande praga que nós temos no Brasil desde a época da colônia: políticos, pessoas que querem angariar poder e usurpar-se, tá? Usurpar do povo tudo que o povo tem. Porque, senhores, o Brasil é um país rico. Quanto de imposto a gente paga? 2,17 trilhões de reais de impostos. E onde é que está esse dinheiro? E aí eu vejo pessoas dizendo: não, monarquista não tem que entrar em partido republicano. Caracoles. Gente, vai entrar em que partido? No partido do perfume, do bandoleiro mexicano de filme de faroeste? O dia que ele me apresentar um documento escrito: eu, fulano de tal, presidente do partido tal, reconheço que defendo a monarquia, o meu partido defende a monarquia, e depois de reconhecido junto ao TSE, continuaremos defendendo a monarquia. Me mostra isso por escrito, que eu troco de partido. Porque eu não acredito em partido político no Brasil. Mas eu acredito que os homens de boa vontade, aqueles que tenham capacidade política de gerenciar, capacidade de se infiltrar. Gente, uma pequena breve história, né? Eu esqueço desse alarme. Foram mais de 10 anos que Troia resistiu à Grécia, à gigantesca Grécia. Um cavalinho com 10 homens, 20 homens dentro da barriga destruiu a cidade. A famosa história do cavalo de Troia. É assim que se destrói essa república, de dentro para fora. Porque foi assim que ela destruiu, foi assim que o comunismo destruiu. O comunismo se aproveitou da Constituição, entrou através dos partidos que os militares permitiram que entrasse. Essa é que é a grande verdade. Porque o seu Figueiredo poderia muito bem ter dito: não, esse PT não entra. Qual foi a fala dele? No futuro vocês vão dizer que eu avisei que não sei o que. Por que ele não disse não? Por que ele não negou a vinda do PT e de outros partidos? Por que permitiu o pluripartidarismo do jeito como era? Então o que aconteceu na história do Brasil foi simplesmente uma lambança dessa segunda parte do governo militar e que permitiu o comunismo entrar dentro. Entrar dentro é ótimo, né, Luiz Gustavo? Que coisa burra, tá? Entrar, né, na política e se apossar dela. Todo mundo fala: a Constituição de 1988 é comunista.
Quem foi os partidos que estavam lá? PT, PSDB, PSB, PCdoB, ou seja, não tinha como. Só que o problema todo é que nós temos partidos no Brasil que não são de tendência comunista. Existem, poucos, mas existem. Então essas são as trincheiras que os monarquistas precisam se apoderar e fazer frente para lutar contra. Por isso eu bato palma para o príncipe Dom Luiz Felipe, que está se candidatando a deputado federal pelo Novo, Dr. Gastão Reis, a qual terá o meu apoio para deputado federal pelo Novo. Existem outros, mas eu estou citando esses dois apenas porque são figuras conhecidas. O Dr. Gastão Reis foi um homem que trabalhou incansavelmente lá em 93 na questão do plebiscito. Eu me recordo do meu professor e amigo, professor Otto de Alencar Pereira, falando a respeito dele. Dom Luiz Felipe, eu não preciso nem comentar nada. Mas o problema todo é que a gente continua tendo dentro dos grupos de WhatsApp, que é a grande ferramenta de divulgação da monarquia, os monarquides, que entram para falar de Bolsonaro, que entram para falar que a intervenção é boa, maravilhosa, tem que vir para limpar, para depois vir a monarquia. Senhores, acorda. Acorda. A coisa não é assim. Republicano que se assoberbar do poder, que é tomar o poder, não vai mandar para a monarquia, não vai devolver para a monarquia, não vai passar para a monarquia, não vai emprestar para a monarquia, ele vai ficar no poder. As pessoas têm que começar a entender que republicano, e a grande maioria dos políticos o são, se não a totalidade dos que a gente conhece, não querem o fim da república. Pelo menos não dessa república que está aí de coalizão, que é muito boa para eles. Tem um deputado que gosta de pousar em outdoors com a imagem de Nossa Senhora ao lado e que no domingo foi denunciado pelo Fantástico da corrupção de receber parte do dinheiro dos seus assessores, mais conhecidos como Aspone, assessor de porra nenhuma. Assessores apenas para ganhar dinheiro. Paga 5, mas você devolve 3, tá? Fica com 2. Ou menos até. Isso é a política. Só que o problema todo é que você vê dentro do movimento monarquista, de uma forma geral, sonhadores que acham que num estalar de dedo a monarquia vai voltar. Pessoas que estão saindo da fralda, entraram há 1 ano, 2 anos no movimento monarquista e acham que vão resolver tudo no estalar de dedo. É a grande praga do pessoal que entrou na época da era digital eletrônica, que tudo é muito rápido. Só que eles esquecem que trocar uma forma de governo, um sistema de governo, não é assim. É igual aquela outra coisa que eu canso de dizer. Ave Império, Ave Chester, Ave Adão. Senhores, me desculpe, ave nada. Nós não estamos no Império Romano. E nem salve o Império. Porque, na verdade, a gente tem que ter a consciência de que nós temos que trabalhar como muitos na história trabalharam. A França foi liberta do domínio nazista pela resistência francesa que trabalhava no subterrâneo. Quantas vezes a gente vê ações que são assim fantásticas. Por quê? Porque houve um projeto de inteligência que por baixo do pano conseguiu infiltrar as pessoas lá dentro. Senhores, os grupos de WhatsApp monarquistas hoje estão extremamente infiltrados de pessoas que estão lá para desestabilizar os grupos. Não estão lá para prender. As pessoas abrem os grupos, tá? E naquele afã, vamos trazer os monarquistas, abre o link. Abriu a porteira, entra qualquer boi, até os podres. E aí esses bois podres, achistas,
bolsominions, comunazes e até mesmo monarquides, aquelas bestas que não sabem nada, mas que fica repetindo o mantra: o Brasil foi a quarta economia, o Brasil foi a segunda marinha, o Brasil de Dom Pedro I era um bonito, o Brasil de Dom Pedro II era maravilhoso. Não era maravilhoso não, senhores. Era pobre, só votava quem tinha dinheiro. Mas o problema todo é que o grande diferencial é que na época do nosso período de segundo reinado, nós tínhamos um chefe de Estado que era bom, que era sábio, que era honesto. Só assim é que a gente conseguiu verificar essas coisas. Porque se fosse de outra forma, jamais iria se conseguir. Jamais ia conseguir fazer alguma coisa. Todo mundo critica o parlamentarismo às avessas, mas foi exatamente o parlamentarismo às avessas que fez com que os primeiros ministros fossem primeiro vistos por Dom Pedro. Não, esse aqui não vai, pode ir esse aqui. Como eu escutei outro dia num grupo, não, era uma bagunça, entrava e saía ministro. Não entrava e saía ministro, não. Dom Pedro tirava o ministro. Mas o problema é que o ministro vinha seguindo o partido que estava majoritário no Congresso na época, no parlamento. Não era um entra e sai de ministros, não. Era um entra e sai de ministros daquele grupo que estava no poder naquele momento. E era assim que a coisa era feita. Mas isso as pessoas nem pegam um livro para ler. Simplesmente saem falando qualquer bosta. Eu estou cansado disso, senhores. Está na hora da gente começar a transformar esse movimento numa coisa profissionalizada. Acho muito bacana os bandeiraços, mas não vai resolver nada. Acho maravilhoso a ideia de se doar sangue. Um aspecto social, mas não vai mudar em nada. Só vai mudar na hora que nós inflarmos o Congresso de pessoas com pensamentos monarquistas. No momento em que a gente começar a colocar dentro dos partidos monarquistas que tenham coragem de se manterem monarquistas, coragem de defenderem o parlamentarismo e, em seguida, o chefe de Estado monarquista. A gente não tem que ficar esperando que Dom Luís saia da sua casa num arrobo de fúria, puxe a espada e independência ou morte. Não, ele não vai fazer isso. Dom Bertrand já falou, que a gente já leu. Eu já ouvi do próprio Dom Antônio a sabedoria que eles colocam. A monarquia volta na aclamação do povo. Gente, sabe o que significa isso? Significa a maioria do povo quer a monarquia. Senhores, o movimento monarquista cresceu, mas não evoluiu. O movimento monarquista cresceu, mas ainda está pensando lá atrás no passado. E eu ainda vejo pessoas criticando a postura de Dom Luís Felipe de assumir uma candidatura para deputado federal. Queria que existissem vários outros como ele. Queria que existisse mais uns 10 ou 20. Concorrendo agora em 2018 à Câmara Federal, sendo efetivamente monarquista. Não estou preocupado com o partido. Porque, veja bem, o lobby evangélico, o lobby ruralista, até o lobby gay no Congresso ultrapassa as barreiras partidárias. E não tem nenhum partido que eu veja, tá, que tenha defesa do ruralismo nos seus escritos. Me mostra um partido que defenda o ruralismo, um outro que defenda os evangélicos. Não tem. Mas eles tomaram o poder. Eles pegaram a fatia deles. Foram tão poderosos que botaram o canalha do Eduardo Cunha como presidente do Congresso.
Era um evangélico. Ladrão. Mas era um evangélico. Não que o evangélico seja ladrão, não estou falando isso. Mas ele era ladrão. Para mim é um pseudo-evangélico. O evangélico que é ladrão, para mim, é um canalha. Tá? Como qualquer pessoa que é ladrão, para mim, é canalha, é safado. Seja evangélico, seja católico, seja ateu, seja o diabo. É canalha, é safado. Tinha que ser preso. Não ser político. Porque ser político no Brasil hoje é querer roubar. Então nós precisamos quebrar esse paradigma. Nós temos que mudar esse paradigma. Nós não temos que ficar endeusando a família imperial. A família imperial está lá. Ela é o esteio da monarquia. Ela está lá preparada. Ela é o solo fértil para o chefe de Estado surgir e governar dentro das suas funções de chefe de Estado naquilo que lhe cabe. E poder ficar de olho vivo no outro governante, o chefe de governo, que se fizer uma besteira, ele vai lá e corta o pescoço com o poder moderador. Mas ficam as pessoas insistindo que... Quantas vezes eu vejo manifestações e a pergunta é clara: vai ter príncipe? O príncipe vai. Aí o príncipe não vai. Ah, se o príncipe não vai, então eu também não vou. Senhores, tietagem não pega no movimento sério. E o que eu tenho ouvido de pessoas sérias, pessoas amigas, que simplesmente começam a dizer: Luiz, você tem razão, eu também estou de saco cheio dessa criançada que não pensa, que não cresce, que não evolui. Porque, senhores, eu tenho 60 anos no meio dos cornos. O Brasil vai demorar um bom tempo para se tornar monarquista. Há 34 anos eu batalho por essa bandeira. Há 34 anos. Muitos desses anos sozinho, nas minhas salas de aula, nas minhas aulas, conversando com os alunos, na época da faculdade, na época dos colégios particulares, sozinho, sem grupo, sem nada, sem doutrinação, explicando por que a monarquia parlamentar constitucional é melhor do que esta república presidencialista. Mostrando por A mais B dentro da questão da ciência política. Mas o que a gente cansa de ver são os monarquídeos achando que tem que, num estalar de dedo, resolver todos os problemas da nação. Não vão. Infelizmente, não vão. E se ficar neste pé, realmente eu vou morrer e não vou ver tremulando novamente essa bandeira. Porque amanhã, a ideia legislativa que eu lancei para setembro ser um mês imperial acaba. Porque os monarquistas não deram apoio. Os meus amigos que acreditavam em mim deram. 2.800 pessoas. Cadê o movimento monarquista? Porque são com ações como essa, ações como a de Roraima, Roraima ou Rondônia, eu sempre me confundo, aonde os meninos foram lá e fizeram com que as bandeiras imperiais tivessem que ser hasteadas nos colégios. Isso é que vai fazer com que a monarquia seja vista. Isso é que vai fazer com que a monarquia seja começada a ser ouvida. Isso é que vai começar a fazer o povo pensar: por que esse tal de monarquia é tão bom? Por que essa tal de monarquia é legal? Por que as pessoas falam tanto que essa monarquia é melhor do que esta república que a gente conhece há 128 anos? Então, senhores, hoje o meu vídeo está longo. Vai para 25 minutos. Mas eu não podia ficar mais calado. Eu andei saindo de vários grupos porque a minha saúde já estava ficando debilitada com tanta ignorância, com tanta imbecilidade, com tanto radicalismo de pessoas que não são monarquistas. Batem no peito dizendo que são, mas eu duvido que elas sejam. São monarquídeos
de grupinhos de WhatsApp. Porque estes que berram, que falam, não vão a movimento nenhum. Não botam a cara a tapa. Não fazem, como eu já fiz várias vezes, subir em caminhões de som e defender o Brasil, a monarquia, o parlamentarismo. E vou defender até que o último sopro da minha vida saia. Não é porque eu tenho amor aos príncipes, eu tenho respeito à família imperial e terei eternamente respeito à família imperial. Mas não sou piegas e jamais serei. Dom Luís, Dom Bertrand, Dom Antônio, Dom Rafael, Dom Pedro Alberto, Dom Luís Felipe e todos os outros não precisam da minha pieguice. Elas precisam é de que o povo tome consciência de que no momento em que eles virarem e falarem: meu rei, meu imperador, aqui está o poder do povo para o senhor nos governar. Nesse momento, na grande maioria da população brasileira, aí a monarquia volta. Fora disso, senhores, vocês vão ficar batendo papo no WhatsApp eternamente. Muita gente não vai gostar desse vídeo. Estou me lixando. Eu tinha que falar, porque o meu papel verdadeiramente como monarquista é enfiar o dedinho na ferida e fazer a ferida sangrar para que ela possa se curar. Aqueles que me conhecem sabem perfeitamente que o meu pensamento sempre foi assim. Me respeitam porque eu tenho esse pensamento, não tenho papo na língua e falo. E vou continuar falando. Ah, não quero mais ver o blog do professor, ele falou mal de mim. Dane-se, não veja, sai. Tô nem aí, cara. Não tô nem aí, eu tô igual o Olavo de Carvalho. Dane-se. Não quer me seguir? Azar, problema é seu. Mas eu não vou falar mentiras para ser agradável a ninguém. Eu não vou ficar aqui dourando a pílula para ser agradável a ninguém. Defendo a família imperial, não as pessoas, mas a instituição, porque as pessoas não precisam ser defendidas. Elas são a família imperial. Defendo a monarquia como uma forma de governo mais preciosa que o homem já teve. Defendo o parlamentarismo como sistema de governo mais perfeito. E lógico, juntando a isso tudo, uma Constituição justa, honesta e voltada para o bem-estar do povo, não para o bem-estar dos corruptos, dos safados e dos ladrões. Senhores, muito obrigado. Quem gostou, clica, dá um like, dá um ok. Quem não gostou, bota o dedinho para baixo. Pensa que vai me deixar triste, me deixar chateado? Nem um pouco. Hoje, esse vídeo é para tocar a ferida mesmo. Doa em quem doer. Não tô nem aí para coisa. Foi para isso que eu gravei um vídeo de quase 30 minutos. Passar bem. Um grande abraço. Aqueles que me conhecem, que me seguem, que queiram continuar me seguindo, teremos outros vídeos do vlog do professor. Esse agora é um vídeo de denúncia, é um vídeo de desabafo, mas é um vídeo que o monarquista sério precisa ouvir. Nós não temos que ficar aqui gritando ave, ave, ave. Nós temos aqui que fazer alguma coisa. Um abraço, senhores. Até a próxima.